dia para quem é do dia, boa tarde para quem é da tarde, boa noite para quem é da noite e bom café para quem está aí nessa pegada universitária, estágio durante o dia, aula à noite, estudo à noite. Muitos de vocês têm famílias e se identificam com isso que eu estou falando, né? Então a gente está entrando aqui na reta final da parte de sistemas de abastecimento de água, finalzinho do período. Esse capítulo aqui já é o penúltimo capítulo depois dele, só mais um capítulo que vai falar de medição, macromedição, micromedição, tem tudo a ver com a parte de perdas também, tá? A gente vai direto aqui para o assunto, lembrando que na parte 1, essa é a parte 2, na parte 1 a gente viu ali os indicadores, a gente viu uma noção, um conceito, uma conceituação do que é perda, né? Então já ciente que as perdas vão se dividir ali em perdas reais e perdas aparentes, nessa parte 2 a gente vai tratar das perdas reais, assim como na parte 3 a gente vai tratar das perdas aparentes, ok? Então vamos direto ao que interessa, vamos direto ao conteúdo. É um arquivo, se não me engano, de 36 slides, não é um arquivo longo. Eu termino me delongando um pouquinho mais porque vocês me conhecem. Gosto de entregar a vocês o máximo possível do que eu posso entregar. Gosto de pensar que quero vocês sempre em alta performance, disputando vaga de emprego com os melhores profissionais, com os egressos dos melhores cursos do Brasil, sem qualquer necessidade de se achar menor e nem também maior, tá? Mas apenas de se achar competente e de ter consciência e de ter conhecimento suficiente para realmente disputar emprego em qualquer lugar do Brasil na área. Então é nessa perspectiva que a gente ensina aqui, procurando sempre ensinar em alta performance, tá bem? Vamos lá, pessoal, então, perdas reais, vamos ao que interessa, né? É o item 11.4, no slide anterior, no arquivo anterior, a gente tinha visto os itens 11.1, 2 e 3, que são os que eu mencionei agora há pouco, indicadores, classificação. Vamos direto. Ocorrência de perda real, né? Primeira coisa a falar é vazamento. Vazamento é um dos tipos de perda real que a gente tem, né? É um dos tipos. Então, veja, os vazamentos estão em várias partes, né? Na própria estrutura da estação de tratamento de água, então você tem vazamento lá, por isso que tem um slide que a gente mostrou que tinha a medição desde a captação até a medição na rede, até a micromedição, e a gente viu também necessidade de monitorar, de fazer medição a montante, ou seja, antes, e a jusante da estação de tratamento de água, porque também há de se considerar que existem perdas lá. Nas tubulações também na linha de adução, né? Então nas adutoras também há perdas reais também, embora mais difícil para algum tipo de material, como por exemplo o aço, porque o aço é totalmente soldado, então não tem por onde vazar, né? O que pode acontecer é um rompimento da tubulação devido a uma sobrepressão, a um transiente hidráulico, mas isso é mais raro, tá? Na rede também, seus acessórios, aí sim, né? É uma tubulação infinitamente maior do que a adutora. Do ponto de vista de hidráulico também, ou seja, de fatores que influenciam na pressão em um ponto da rede, uma alteração em qualquer outro ponto da rede influencia mais ou menos dependendo da distância, do valor da pressão nesse ponto. Então quer dizer, ela é mais suscetível que você tenha um evento transiente e que possa ter algum transtorno em função disso. Então a rede realmente é a parte do sistema que precisa ser muito bem monitorado, muito bem vigiado com relação às perdas reais, tá? Com relação aos vazamentos. E a seus acessórios, porque é pelos acessórios onde também ocorrem vazamentos, tá? Nos ramais prediais e cavaletes, ok? Então lembrando que o sistema de abastecimento de água vai até o ramal predial, mais precisamente até o cavalete, mais precisamente até o hidrômetro, tá? Do hidrômetro para dentro da residência já é de responsabilidade do consumidor, ok? Já é o que a gente chama de ramal interno, mas a gente considera perda tudo que tem dentro, fora do hidrômetro residencial, ou seja, sistema de abastecimento de água, né? Se houver uma perda dentro da unidade, aí passa a ser um problema doméstico, passa a ser um problema do consumidor, e isso não é considerado perda porque o volume foi consumido e foi computado. Então aquilo ali não é perda, ou seja, você sabe exatamente para onde foi aquele consumo, tá? Nas estruturas dos reservatórios setoriais, tá? Nos reservatórios a gente também tem, pode ser um extravazamento, isso aí é um tipo de vazamento também, tá? Nos equipamentos de estações elevatórias. Então vejam, em todo o sistema de abastecimento de água é passível que você tenha perda. Agora, aonde que é realmente mais importante você compreender a necessidade do monitoramento? Na rede.
tá? Na rede, e entenda, na rede indo até o hidrômetro residencial, ou seja, até o início do ramal, tá? Então por isso que está aqui, os ramais prediais e cavaletes, tá? Então, rede e ramal predial externo, ou seja, o ramal, a tubulaçãozinha que se conecta à rede e que vai até o hidrômetro ali da residência, ok? As principais causas dos vazamentos em suas respectivas partes estão nessa tabela aqui. Então veja, ó, em bombas, por exemplo, tem vazamentos, porque desgaste das gachetas da bomba, desculpa, né? Ajustes inadequados nos registros, nas válvulas, nas juntas, pressões elevadas. Então você tem ali uma série de tubulações, você tem muita perda de carga localizada, então a chance de você ter um vazamento aqui realmente existe, é grande e não pode ser desprezado, tá? Nos reservatórios, má qualidade dos materiais, má execução da obra, envelhecimento do material, tá? Então você também pode ter vazamento ali. Nas tubulações, por causa do material, da execução, da operação do ambiente ou de desastres naturais, quer dizer, tem muita causa possível aqui. Material, má qualidade, corrosão, envelhecimento, né? Então, por exemplo, envelhecimento, cabe o monitoramento para perceber com dados, com pressão e com vazão, com perda de carga, a evolução desses dados vai dizer se a tubulação está envelhecendo, se ela está envelhecida, se está envelhecendo muito rápido e vai indicar principalmente quando é a hora de trocar essa tubulação, tá? Então a quantidade de vazamentos que vai ocorrer ali também é um dos maiores indicadores que vai dizer que está na hora, por exemplo, de trocar essa tubulação, porque já é mais barato trocar a tubulação do que ficar reparando todo o tempo, ficar tendo esse tipo de problema o tempo todo. Então isso daí é um indicador muito grande do momento da necessidade de trocar essa tubulação, ok? Execução, um projeto inadequado, um assentamento inadequado, encaixes inadequados, corrosão, né? Então isso daqui também são causas para vazamentos. Eu quero chamar a atenção para a questão da corrosão, porque a corrosão ela pode se dar por razões internas a tubulações, ou seja, a própria água que ela transporta, mas ela também pode se dar por razões externas à tubulação. A tubulação ela pode estar enterrada e ela pode estar em um solo que é um meio muito agressivo, que provoca essa corrosão. Lembra que no solo você tem um lençol freático e você também tem água do lado de fora da tubulação. E isso também pode provocar a corrosão, tá? Então você pode ter uma agressividade vinda da água, você pode ter alguma salinidade, por exemplo, vinda da água, que vai provocar a corrosão, mas você também pode ter uma agressividade vinda do meio externo do solo, onde essa tubulação está enterrada, ok? Então quero chamar a atenção para esse fator. A operação, a questão da existência de... Aqui está escrito golpe de arite, vocês sabem que eu não gosto desse termo, porque golpe de arite é um dos 3 tipos de transiente hidráulico, né? Então, a minha tese de doutorado, a minha pesquisa foi com transientes hidráulicos e em redes, então eu gosto de mencionar o termo transiente hidráulico e não o termo golpe de arite, né? Então, uma sobrepressão vinda de um transiente hidráulico pode provocar um vazamento numa tubulação sim, ou até um rompimento. Uma pressão de serviço elevada demais, uma pressão alta. A qualidade da água também, que é o que eu me referi agora há pouco, a corrosão interna, tá? O ambiente, né, a carga de tráfego, ou seja, o esforço mecânico que há na via acima de onde a tubulação está enterrada, pode provocar vazamentos, então isso aí é esforço mecânico, tá? Então é a carga. A agressividade do solo, que eu tinha falado disso aqui como meio externo, fator que causa a corrosão do lado de fora da tubulação. A própria poluição do solo, que igualmente representa essa agressividade que eu mencionei. Desastres naturais, né? Movimentos de terra, tremores de terra, tá? Acomodação, deslizamentos, movimentos sísmicos, tudo isso daí pode provocar vazamento. Então vejam que os fatores são muitos e muitas vezes, assim como a queda de um avião não tem uma causa só, você tem também aqui, quando acontece um vazamento, muitas vezes você não tem uma causa só, você tem um conjunto de fatores, tá? Ok? Bom, passando um pouquinho para frente, pessoal, essas ocorrências, esse slide é só para deixar claro que 90%, tá, presta atenção, número de ocorrências de vazamento ocorre nos ramais prediais, tá? E 10% na rede. Ah, professor Adriano, então eu vou me preocupar prioritariamente com o ramal predial. E
e secundariamente com a rede. Por quê? Porque você está mostrando no gráfico que só 10% é na rede. Mas olha só, vou falar baixinho aqui para a gente. 10% das ocorrências e não da perda, e não da vazão. Quando eu for falar da perda, pessoal, esses números praticamente se invertem, ok? Em outras palavras, eu tenho que realmente trabalhar nas duas frentes, tá? Na questão dos ramais prediais, porque 90% das ocorrências são nele, são muitas ocorrências, isso vai reduzir o volume de trabalho da concessionária, porque ela tem que atender a cada uma dessas ocorrências quando descoberta e quando reclamada. Embora isso represente uma vazão bem menor, uma perda bem menor do que a perda na rede. A perda na rede é bem maior, vai para cerca de 90% do consumo, tá? da vazão. Então, em termos de vazão, estima-se que os vazamentos na rede sejam superiores aos ocorridos nos ramais e barriletes, como eu acabei de mencionar. Tá? Bom, para cada sistema, cada caso é um caso. Para cada sistema de distribuição, em função dos materiais, em função das características constitutivas daquele sistema, locais, das condições de operação desse sistema, existe ali uma taxa natural de ocorrência de vazamento, que não é zero. Para cada sistema você tem continuamente aí uma taxa de ocorrência de vazamentos. Então sempre tem ocorrência de vazamento. Não é tão fácil zerar, né? Na verdade, é só uma utopia a ideia de zerar esses vazamentos, tá? E que essa taxa natural de ocorrências, ela vai determinar o nível de atenção e o foco que eu preciso dar na companhia nas questões dos reparos e na busca dos vazamentos não visíveis. A gente vai já ver essa classificação aqui, tá? Então tem vazamento que a gente vê, percebe e até repara mais rápido, mas tem vazamento que está lá silencioso, né? Assim como o entupimento de uma artéria que vai causar aí necessitar um ponto de safena, né? Então esse tipo de problema é um problema silencioso, o infarto, né? Então isso aqui seria aí o chamado infarto, se fosse comparar com o nosso sistema corporal, tá? Elevadas taxas de ocorrências, elevadas taxas de surgimento de vazamento, mesmo depois de esgotada todas as outras alternativas operacionais, como por exemplo reduzir pressão. Quando eu reduzo a pressão, eu reduzo a taxa de rompimento, a taxa de vazamento, podem definir como melhor solução a chegada da hora de trocar a tubulação, que era o que eu tinha mencionado no slide anterior, tá? Então isso daqui, esse monitoramento é importante, mesmo esgotadas as soluções operacionais, aí eu preciso realmente partir para uma solução de investimento, de troca de tubulação, e aí para isso eu preciso fazer um planejamento, tá bom? A tabela a seguir apresenta as ocorrências em alguns países em redes de distribuição de água. Então vejam, na Alemanha eu tenho em redes 18 vazamentos a cada 100 km por ano, tá? 18 vazamentos a cada 100 km por ano. Dos acessórios dessa rede, 13 vazamentos, mais ou menos a cada 1000 acessórios por ano. Quais são esses acessórios? Registros, hidrantes, válvulas, ok? Nos ramais, vejam que quando eu falo de vazamento aqui, de perda física real, eu falo em rede e falo em ramal. Então nos ramais, 7,5 vazamentos a cada 1000 ramais ano, tá? Ou 63 vazamentos a cada 100 km de ramais ano. Obviamente, aqui ele está estimando que existe uma densidade de ramais por área, uma densidade de ligações prediais por área, tá? Então, trabalhar com esse número, os dois representam mais ou menos a mesma coisa, mas tomar um pequeno cuidado, que quando eu falar desses 63 vazamentos a cada 100 km de ramais, eu estou estimando aí uma certa densidade de ramais por área, tá? Nos Estados Unidos, em redes, 18 a 36 vazamentos a cada 100 km ano. É maior que na Alemanha. Na Alemanha eu tenho um dado de 18, mas nos Estados Unidos pode chegar a 36, tá? Na Alemanha tem uma relação entre o número de vazamentos e o volume perdido, né? Então, para tubos, por causa de ruptura, 45% das ocorrências. Esse número tem que fechar 100, né? Então, 45, 50, mais 50, 100. Então, 45% vai nos tubos por causa de ruptura, ou seja, problema ligado à pressão. Então, de cada 10 ocorrências, 4,5, ou seja, de cada 100 ocorrências, 45
são por causa de pressão, operação. Agora você tem aqui uma quantidade pequena por causa de corrosão, ó, 5 de cada 100, 5%. Né? Então, quer dizer, essa corrosão indica a necessidade de melhor tratamento da água, ou se for enterrado no solo, talvez procurar uma tubulação que resista melhor à agressividade daquele solo, e por aí vai. Tá? Nos acessórios você tem uma quantidade boa também, né? Nos registros, nos hidrantes, nas válvulas, 37%, bem compatível com a ordem de grandeza aqui dos 45% da ruptura dos tubos. E nas juntas você tem 13%, que isso aqui também é problema ligado a excesso de pressão, assim como nos acessórios também. Agora veja que o volume perdido, esses 45%, sozinho ele perde de 45% a 75% da água. Então realmente o mote maior é aqui, ó, dos tubos, problema ligado à pressão. Né? Veja que quando eu venho aqui para os acessórios, aí eu tenho 37%, né? Que também é muito grande. E quando eu venho aqui para a corrosão é pouquinho também, ó, 5 a 6%, e nas juntas também é pouquinho, ó, 8 a 13%. Né? Então aqui tem uma ideia boa do que é que a gente tem, o que causa perda real. Né? Então má instalação, né? Tubulação envelhecida, acessório envelhecido, acessório que já está em mau funcionamento, um registro hidrante, uma válvula. Né? A conexão, a junta desse acessório não está bem encaixada, não está bem parafusado. Tá? Então você tem uma perda muito grande nesses acessórios aí, ok? Bom, chegando no que eu acho que é bem interessante, que é como é que se dividem aí os vazamentos, né? É bem interessante mesmo. A gente vai ver que é uma coisa um pouquinho mais complexa do que a gente imaginava. A gente sempre tem uma imagem mais simples antes de mergulhar aqui na profundidade da teoria, mas aí quando a gente chega aqui a gente vai perceber, faz sentido, né? Então veja, os vazamentos eles podem ser visíveis ou não visíveis. Tá? Os vazamentos não visíveis, eles podem ainda ser não detectáveis, que a gente vai chamar de vazamentos inerentes, ou seja, é um problema inerente ao sistema, à rede, aos anais, eu não consigo detectar. Tá? Por qual motivo eu não consigo detectar? A gente vai ver, porque ele passa no radar abaixo de onde eu consigo fazer aqui a minha busca por detecção usando equipamentos como o geofone, que eu tenho um aqui guardado, eu ia até comecei a gravar, eu estava lembrando de trazer o geofone para mostrar para vocês e aí terminei esquecendo de trazer. Mas daqui a pouquinho eu dou um pause na gravação, pego o geofone e apresento aqui para vocês. Tá? Então a geofonia, né, que é a técnica do uso do geofone para a detecção de vazamentos através do ruído, né? Da detecção do ruído do que está abaixo do solo, do que está enterrado. Né? A única condição interessante que você precisa realmente treinar para você fazer a geofonia é você treinar o seu ouvido, que você tem que passar a compreender aqueles sons que vocês vão ouvir diariamente e distinguir o que é vazamento daquele som natural que não é vazamento, do próprio escoamento da água sem vazamento na tubulação. Tá? Então, não há manual para isso. Né? Nos cursos que você faz sobre geofonia, se gravam alguns sons e se passam para a gente, se apresentam com gabarito, ou seja, ó, esse som aqui é um som de um vazamento de uma torneira, um som de um rompimento de uma tubulação, o som de um pinga-pinga. Né? Mas a gente vai, às vezes, um pinga-pinga tem um som diferente de outro pinga-pong. Pinga-pinga é acústica. Né? Então você tem que entender ali um certo padrão para você começar a compreender a interpretação desse som. Essa é a maior dificuldade da geofonia, tá? Mas daqui a pouquinho a gente vai falar do geofone de forma mais detalhada, tá? Então esses vazamentos inerentes, eles são inerentes aqui no sentido de inevitáveis mesmo, tá? Não detectáveis. E tem os detectáveis, ou seja, que a partir da hora que eu faço o monitoramento, eu detecto esse vazamento. Agora tem só uma questão. Quando é que eu detecto? Porque eu não faço monitoramento todo dia. Existe um intervalo entre o primeiro monitoramento e o segundo, entre o segundo e o terceiro, e o N mais um. Né? Então, dentro desse intervalo, e às vezes esse monitoramento tem um intervalo de 30 dias, ou frequência a cada 30 dias, pode ser que o vazamento ocorra no primeiro dia depois do vazamento do monitoramento que você fez. Pode ser que não, que ele ocorra no 15º dia, na metade do mês. Né? Então ficaram ali, nesse exemplo hipotético, 15 dias sem vazamento, mas ficaram 15 dias com vazamento.
Mas não, pode ser que numa outra hipótese extrapolada para o final, esse vazamento ocorra no 29º dia, né? Então você só vai ter vazamento ali no 29º e no 30º dia, considerando um mês de 30 dias, né? Então aí nesse caso, o volume perdido vai ser menor. Então esses vazamentos detectáveis são os que são detectáveis pelas técnicas de monitoramento utilizadas, ok? Então aqui eu explico o que é o vazamento inerente. Veja que ele está colocando aqui uma vazão. São vazamentos cuja vazão é menor do que 0,25 m3 por hora. Então eu digo aqui, vazamento não visível, está aqui, né? Inerente, não visível, ok. Não visível, não detectável. Ele tem baixas vazões. Poxa, se ele tivesse uma vazão muito grande, eu detectaria, né? Então uma das características de um vazamento, para ele não ser detectável e nem visível, é ele ter uma baixa vazão, tá? Então é um vazamento pequeno. Posso dizer que é um vazamento pequeno. Mas ele tem longa duração. Então, no volume perdido, pode ser que, apesar de o vazamento ser pequeno, você tenha no acumulado perdido muita água, né? Então, esse daí é um vazamento, é um problema que a gente precisa realmente sempre estar monitorando. Essa é a única forma que você tem de reduzir esses números. Mas não existe uma maneira de você zerar esse número, tá? O vazamento não visível, porém detectável, que é esse da segunda linha, ele é detectável. Se ele é detectável, é óbvio que as vazões aí já são maiorzinhas o suficiente para serem percebidas, né? Detectadas. Então, e uma duração que depende da frequência da pesquisa de vazamentos. Então, é o exemplo que eu acabei de falar da frequência de 30 dias, né? Se eu tenho uma frequência de 30 dias e eu descubro um vazamento no 15º dia, né? E eu tenho um vazamento que, hipoteticamente, ele surgiu no 15º dia e eu só vou descobrir no 30º, eu deixei vazar água por 15 dias. Mas, se eu reduzo a minha frequência para 20 dias, a minha frequência de monitoramento, e esse vazamento ocorreu no 15º, eu só tenho um volume perdido durante 5 dias, né? Se eu reduzo para 15 dias, a metade dos 30 iniciais, o meu vazamento vai durar menos de um dia, né? Então ele depende, obviamente, da frequência com que eu faço o meu monitoramento, tá? Então você tem também uma perda que é inevitável aqui, porque essa perda é o lapso de tempo, desde o momento em que começa o vazamento até o momento em que ele é descoberto, né? Quando acontece o monitoramento, ok? Lembrando, professor, mas não tem chance dele ser descoberto no mesmo dia porque dá para ver? Se desse para ver, ele passaria a ser visível, ele não estaria aqui dentro, né? E o vazamento visível ele tem outra característica, ele dá para ver, ele é aflorante, tá? Então ele tem altas vazões, mas ele tem uma curta duração. Por quê? Porque você está vendo. Você está vendo, a população já começa a congestionar a linha telefônica da concessionária, dizendo, tem um vazamento aqui na minha rua, está faltando água na minha rua, né? Então esse tipo de vazamento aqui, ele perde muita água em um curto espaço de tempo, beleza? Deu para entender, pessoal? Qualquer dúvida na sala de aula, vocês me perguntam. Quem não for meu aluno, está aqui o chat, aqui, as perguntinhas que vocês podem fazer pelo chat do YouTube. Fiquem à vontade, que na medida do possível eu vou respondendo essas perguntas, tá bom? Bem, então falando aqui dos vazamentos, a questão da duração dos vazamentos. Olha, pessoal, eu tenho um lapso de tempo que é composto pela soma desses 3 fatores, C, L, R, né? O que é o C? É o tempo para conhecer, para receber a informação de que há um vazamento ali, tá? É o tempo médio entre o início do vazamento e um instante em que a companhia toma conhecimento. Então, se ele for um vazamento detectável pelos instrumentos como o geofone, e eu faço uma frequência com 30 dias e o vazamento, nesse exemplo que eu citei anteriormente, é no 15º, esse tempo de conhecimento vai ser 15 dias. Esse tempo a gente geralmente mede em dias, tá? Mas num determinado momento, a questão de 1 hora a equipe está lá, então é 1 sobre 24 dias, né? 1 hora é 1 hora de 24 horas, 1 sobre 24 dias, tá? Bom, então esse é o tempo que eu levo para conhecer, até lá eu perdi água, tá? Depois tem um outro momento que eu preciso realmente saber a localização exata, porque nós estamos falando de uma tubulação que está enterrada. Eu sei mais ou menos o setor onde ele está acontecendo, mas até saber a localização exata é outro problema.
Então isso aqui pode levar mais alguns dias para você saber a localização. Então veja, é o tempo médio entre o instante em que se toma ciência do vazamento e o momento em que se acha o local exato do vazamento. Isso é um outro lapso de tempo que você tem. Então esse é o L, né? E o reparo é o tempo médio entre a localização do vazamento e o momento em que você estanca a sangria. Então o momento em que você realmente, efetivamente, cessa o vazamento, né? Então o tempo, a duração de um vazamento é dada por C mais L mais R, esses três fatores. Professor, a soma esses três fatores sempre existem, né? Olha, não. Se o vazamento for um vazamento visível, veja, na hora que ocorre o vazamento, ele rompe uma tubulação e sobe água para a rua, né? Então o que é que acontece? A localização é zero. Você não precisa localizar, ele já está lá, né? Então esse L passa a ser zero, né? Às vezes o tempo do conhecimento também pode ser zero, tá? O tempo do conhecimento pode ser meia hora, da hora que começa até a hora que ele é comunicado por um morador, né? Então esse tempo também fica reduzido nesse exemplo hipotético que eu citei, tá? Então essa sequência nem sempre é integral. Na maior parte dos vazamentos visíveis, o tempo de localização é nulo, porque você já está vendo ali, você não precisa perder tempo para localizar. Em geral, nos vazamentos não visíveis, o tempo de conhecimento é bem maior do que o tempo relativo aos visíveis. Lógico, você precisa investigar mais profundamente onde é que ele é, porque a tubulação é enterrada e o vazamento é de difícil detecção, tá? Nos vazamentos inerentes, que são os não visíveis de baixinha pressão e que não são detectados por equipamentos, tá? de detecção de vazamentos, o tempo para conhecimento de vazamento é infinito. Por quê? Porque ele pode ficar vazando uma semana, um mês, um ano, 2 anos, até corroer o solo ao redor e aparecer um belo dia uma cratera. Então esse tempo aí é infinito, não tem como estimar quanto é esse tempo, porque ele é não detectável, ele é um vazamento inerente. Então isso aqui é uma perda inevitável, né? Isso aqui é uma perda inevitável. Eu já estou usando esse termo, porque nós vamos falar desse termo bastante aqui nos próximos slides, tá? Então veja, um caso de ocorrência que tem 3 fases. Um exemplo, entre o surgimento do vazamento até a equipe da concessionária detectar, através de equipamentos, através de medição, uma queda brusca na pressão de um subsetor, decorreram ali 5 dias. Então aqui não foi porque alguém da população ligou, aqui foi porque a medição, esse vazamento é não visível, né? Não precisa dizer esse vazamento é não visível, se fosse visível a população veria e ligaria. Gastaram-se 5 dias aqui até o equipamento detectar, né? Depois se detecta, entre a concessionária tomar conhecimento e a equipe de detecção localizar o ponto exato, mais 2 dias. Esse é o tempo de localização. 5 dias mais 2 dias. Já se passaram 7 dias vazando, hein? Entre a equipe de detecção localizar o vazamento e a equipe de manutenção efetuar o reparo, mais 1 dia. Então, 7 dias mais 1, 8 dias, né? Então, veja um exemplo real. Então, esse tempo aqui vai ser 5 dias do conhecimento, mais 2 que acumula 7, esse número de baixo é o acumulado, para a localização, mais 1 que acumula do reparo, 8 dias. Que se eu multiplicar pela vazão do vazamento, né? 8 dias vezes a vazão do vazamento, eu vou ter o volume perdido. Pessoal, posso colocar um gráficozinho simples desse em prova, tá? Volto a dizer, você vai tirar essa área aqui, né? Essa área vai me dar a vazão do vazamento, perdão, o volume do vazamento, né? Vazão vezes tempo vai ser o volume, ok? Beleza, passando para frente. Bem, mas aí eu quero me apegar novamente a esse exemplo que eu falei. Olha, imagina que a frequência de monitoramento são 30 dias, tá? Imagina, hipoteticamente, que a frequência de monitoramento é 30 dias. Como eu vou saber se um vazamento ocorreu logo no primeiro dia depois do monitoramento anterior, ou se ocorreu no 15º, ou se ocorreu no 29º, né? Como eu vou saber? Você não vai saber, tá? Então, eu preciso estimar, né? Então, algo que é muito comum de se fazer é de estimar que o vazamento, de supor que o vazamento ocorreu, em média, né, na metade do tempo, na metade do intervalo da duração das frequências. Então, se o intervalo entre 2 monitoramentos é 30 dias, se supõe, para efeito de estimativa de cálculo de volume perdido, que esse vazamento ocorreu no 15º dia. Ou seja,
que você ficou 15 dias sem vazar e 15 dias vazando. Isso é um valor totalmente coerente, porque lógico que por estatística, se existem vazamentos que ocorrem lá no extremo inicial, nos primeiros dias, também existem vazamentos que ocorrem lá no final. Ao fazer a média, vai dar mais ou menos o valor mediano ali, que equivale a 15 dias, né? Então, é bem coerente supor isso, tá? Então, aqui eu tenho uma duração média, né, em dias. Você adota o número de requisições por ano, ó, número de pesquisas por ano, então você adota aí exatamente a metade, tá? Então, se eu demoro aí 30 dias, adota que esse vazamento, pré-estimativa, ele ocorreu no 15º dia. Então, você tem um vazamento aí de 15 dias, tá? Bom, passado isso aqui, uma outra coisa aqui que é de extrema importância mesmo, pessoal, é que falar de perda física, inexoravelmente, é falar de pressão da rede, né? Aí quando eu falo da rede, até os hidrômetros, ok, pessoal? Então falar de perda física é falar de pressão. Inclusive já foi falado que um dos mecanismos que eu tenho para controlar essa perda é reduzir a pressão no sistema, tá? Esse é um dos mecanismos que eu tenho para controlar essa perda, reduzir a pressão. É perceptível, existem milhões de estudos que deixam muito claro que quando eu reduzo a pressão de funcionamento da rede, eu reduzo essas perdas reais, tá? Eu reduzo essas perdas físicas. E essa relação entre a vazão perdida, né, entre os vazamentos e a pressão é dada por essa relação aqui, ó. Veja que Q1 tá no numerador e P1 também, então Q e P são diretamente proporcionais. Ou seja, quanto maior a pressão, maior vai ser a vazão perdida, né? Quanto maior vai ser a vazão. Só que essa relação não é linearmente proporcional, é exponencialmente proporcional. Então, a pressão está elevada a um expoente, ok? Então, esse expoente aqui depende, ó, se forem tubos metálicos, esse expoente é 0,5, tá? Ou seja, o tubo metálico é mais seguro com relação à pressão, é mais ou menos isso que está dizendo. Você pode se confiar em colocar uma pressão maior, que a vazão de vazamento ainda assim não cresce tanto, ou a ocorrência de vazamentos também não. Para tubos plásticos, PVC, né, CPVC, você tem já uma relação entre 1,5 e 2,5, então uma relação maior. É a maior, porque o tubo plástico é o mais frágil, tá? Para tubos metálicos, se adota normalmente ali 1,5 por uma questão de fator de segurança, tá? Por uma questão de segurança, ou seja, eu prefiro estimar essa segurança no caso aqui, você estimar não de um ponto de vista otimista, mas sim de um ponto de vista pessimista, né? Você estima para baixo porque você analisa logo o pior cenário. Então, se ele diz que num tubo metálico esse N1 é bom, é favorável, 0,5, isso aqui seria um cenário otimista. Num cenário pessimista, você pode adotar 1,5, porque aí você já pode se preparar para caso tenham ocorrências nesse padrão, você já está preparado para aquilo, tá bom? Então, guarda essa relação, porque essa relação vai ser bem importante, ok? Bom, extravasamentos, né? Extravasamento. Professor, o que é um extravasamento? É aquilo que ocorre nos reservatórios quando você está enchendo o reservatório e transborda. Então, o extravasamento é um transbordamento. Vamos ler o que é que está escrito aqui para a gente compreender a natureza disso. Nos abastecimentos, nos sistemas, né, os reservatórios setoriais de cada setor de abastecimento, eles têm lá, como vocês bem sabem, a função de regularizar as vazões de consumo horários de um setor, né? RNV, pessoal, é reservatório de nível variável. Aquilo que não é um RNV é um RNF, reservatório de nível fixo, tá? Nos reservatórios de níveis variáveis, eles chegam a seus níveis mais baixos ali durante as primeiras horas da noite, né? Quando o consumo ainda estava grande, mas aí já foi baixando, o nível chegou lá embaixo. A partir dali que o consumo baixou, ele começa a repor, ele começa a recarregar, começa a encher. A partir daí inicia a operação de carregamento até atingir o nível máximo, né? Que vai ocorrer ali na madrugada, 2, 3, 4 horas da manhã, né? Devido à inexistência de dispositivos de alerta e controle em alguns reservatórios, tá? Ou falhas operacionais nos equipamentos, mesmo os que têm dispositivos, falharam, né? Ou falhas operacionais nos equipamentos de controle que estão instalados,
Ao atingir nível máximo, vai ocorrer o extravasamento. E aí essa água desce pelo extravasor, né? Desce pelo extravasor e é encaminhada, ligada diretamente no sistema de águas pluviais, né? Sistema de drenagem da localidade. Ok? E isso é perda, porque isso não foi utilizado, isso não conseguiu ser contabilizado, então isso é perda. Não se tem uma ideia exata do quanto tempo extravasou, né? Então isso daí é perda, tá? E as perdas por extravasamento, em geral, ali realmente tem pouca magnitude, porque os sistemas aqui são bem dimensionados, o consumo de madrugada daqui a pouco começa a aumentar, e aí ao invés do nível da água continuar subindo, ele já estabiliza para depois começar a descer e evita o extravasamento, tá? Mas isso aqui é perda. Ainda, já em avaliação de perdas reais, né? Bom, então a quantificação das perdas reais, agora a gente vai começar a quantificar, porque até então a gente estava só definido o que era um vazamento visível, o que era um vazamento não visível, o que era um não visível detectável, o que era um não visível não detectável, que é o inerente, né? Uma vez que você já está de posse dessas compreensões, a gente pode começar a falar em quantificar, né? Métodos para quantificar esses vazamentos. É o que a gente vai ver a partir de agora, tá? Então, a quantificação das perdas reais, ela é até uma apuração fácil de ser feita. Basta obter a diferença entre o volume que foi disponibilizado e o volume autorizado, né? Então disponibilizou 1000 metros cúbicos, hipoteticamente, mas só foi autorizado 800 metros cúbicos, então essa perda real é 200 metros cúbicos, tá? Então, na teoria é bem fácil, mas vamos aprofundar um pouquinho mais que a gente vai ver que tem que ter aí algumas hipóteses que vão precisar ser simplificadas, né? Algumas considerações que vão ter que ser feitas para poder simplificar o modelo. Então, entretanto, o rateio entre as perdas reais e as perdas aparentes, veja, essa diferença, pessoal, o volume disponibilizado e o volume autorizado me dá a perda real, né? Me dá a perda total. Né? Me dá a perda total. Mas ela não consegue dizer assim na tese, dizendo, ó, dessa perda aqui, tanto é perda real, tanto é perda aparente. Não dá para fazer isso. Né? Então, essa percentualização desse valor, quantos por cento é perda real, quantos por cento é perda aparente, aí é quando o buraco é mais embaixo, aí é quando é mais difícil de você conseguir concluir, tá? Então, o rateio entre as perdas reais e as perdas aparentes é mais difícil, exigindo a adoção de diversas hipóteses, como eu mencionei, ou a realização de vários ensaios de campo e, portanto, muito gasto financeiro. Os métodos mais comuns para a determinação dos volumes relativos às perdas reais, nós estamos no capítulo de perdas reais, são 3 métodos, na verdade 2, porque o terceiro é uma combinação dos 2 primeiros, tá? O método do balanço hídrico e o método das vazões mínimas noturnas, beleza? Método do balanço hídrico e método das vazões mínimas noturnas. Vamos a eles antes de encerrar esse nosso vídeo então, tá? Então, balanço hídrico. Vejam, esse método que é a matriz de balanço hídrico dado pelo IWA, que eu já tinha dito que era, né? O Institute Water Association, né? Então, eu tenho aqui como dados de entrada a minha macromedição, tá? Então eu tenho a leitura da minha macromedição, eu tenho a leitura dos meus hidrômetros, ou seja, o que resulta na soma disso é a micromedição, eu tenho hipóteses que eu tenho que assumir para percentuais que eu tenho que estimar de fraude, de erro de medição, tá? Eu tenho que estimar isso daí, então algumas coisas aqui podem causar erros, né? Se eu estimar errado, se der diferente da minha estimativa. E eu tenho os valores aqui não medidos, tá? Então, eu tenho que ter tudo isso daqui como dado de entrada. Aqui eu leio, aqui eu leio, aqui eu assumo, aqui eu assumo. A grosso modo é isso, tá? Bom, então na matriz de balanço hídrico, a perda real é dada pelo volume disponibilizado, ok? Menos o volume autorizado, que me daria as perdas totais, né? Que é a equação do slide anterior. Perda total é o volume disponibilizado menos o volume autorizado. Só que aqui eu também tenho que somar, subtraindo do primeiro, as perdas aparentes,
né? Se eu tirar as perdas aparentes da equação, sobra só perda real. Então, na teoria, a ideia também é bem simples, a lógica é bem fácil, o modo de chegar ao resultado é que é um pouco mais complexo, tá? Então, eu vou ler isso daqui, está meio poluído, mas isso aqui é uma sequência, é um passo a passo, tá? Eu preciso ler para você entender o que é lido, o que é medido, o que é estimado. Então, vamos lá. Primeiro, eu entro com o volume anual disponibilizado, tá? Então, aquilo que foi disponibilizado lá na saída do reservatório, na saída da estação de tratamento de água, é o que é o meu volume disponibilizado. Eu sei a leitura disso porque eu tenho lá um medidor para isso, né? Então, às vezes com possíveis ajustes, com alguma imprecisão dos medidores, mas eu tenho essa leitura. Então, eu entro com ela. Se eu tenho, eu entro com ela. Segundo momento, eu também entro com os volumes totalizados, que é o volume ali autorizado, né? Então, a minha base é anual, aí menos a micromedição, tá? Menos a micromedição. Beleza. Terceiro, perdão, desculpa, isso aqui não é menos, isso aqui é a micromedição, tá? O volume totalizado é o que foi contabilizado como consumido. Então não é menos, é um tracinho micromedição. Vou até botar uma setinha ao invés desse tracinho para não parecer que eu estou subtraindo. Eu falando aqui no piloto automático, percebi que não tinha lógica. Então isso aqui, volumes totalizados, é a micromedição. Eu entro porque eu também tenho a micromedição, né? Eu tenho uma leitura disso lá. Então vejam que eu já tenho aqui a minha macromedição, meu volume disponibilizado, e já tenho aqui a minha micromedição, né? Aí agora, ó, estimar os volumes faturados não medidos. Então foi faturado, foi pago, né? Faturado é pago, foi consumido, mas não foi medido, tem que ser estimado. Então, ligações sem hidrômetro, a gente sempre fala desse exemplo. O Código de Defesa do Consumidor diz, então você paga por uma taxa mínima, essa taxa mínima são 10 metros cúbicos na maioria dos lugares, né? Mas quem paga por 10 metros cúbicos não consome só 10 metros cúbicos, consome 18, 20, 22. Então você tem que estimar o real consumo, você não pode só se basear nesses 10 metros cúbicos, tá? Então você não tem esse dado, você tem que estimar com a maior assertividade possível, né? Desde o que seja possível, tá? Eu acertei em cheio. Você não acertou, seu chute foi um chute bem preparado, mas foi um chute, foi em sentido também, né? Onde o faturamento se dá por uma taxa mínima. Então isso aqui eu tenho que estimar, o volume faturado não medido. Aí eu entro com o volume não faturado, porém medido. Esse foi medido, mas não foi pago, né? Eu entro com ele. Por quê? Porque isso aqui, se for perda, é aparente, não é real. Então eu tiro ele fora, né? Entra com volume não faturado, mas foi medido. Não foi pago, né? Mas foi medido. Eu entro para depois subtrair. Outra estimativa, estimar os consumos não faturados, que não foram pagos e não foram medidos. Comunidades, né? A gente já viu isso. Combate a incêndio, uso operacional de emergência, que não foi faturado, não vai ser pago e também não foi medido, tá? Então eu tenho que estimar esses valores também, tá? E esse é bem difícil, tá? Mas eu tenho que estimar. Outro, eu tenho que estimar os erros médios de medição dos hidrômetros. Pessoal, nenhum hidrômetro é perfeito. Nenhum hidrômetro vai conseguir medir exatamente aquela água que está passando por ele. Por quê? Porque ele depende da vazão. O hidrômetro, existe uma classificação de hidrômetros que a gente vai ver no capítulo 12 de medição, e que se eu instalar numa residência um hidrômetro que é para uma indústria ou vice-versa, a leitura dele vai ficar comprometida, tá? Mesmo numa condição de pressão diferente da qual o hidrômetro é feito para trabalhar, você já passa a ter algum erro. Então esses erros, às vezes, mesmo que o hidrômetro esteja calibrado, são erros aceitáveis, mas eles ocorrem em determinadas horas do dia, por exemplo, tá? Então você também tem esses errinhos e que você também tem que estimar esses erros. Pior ainda quando o hidrômetro está descalibrado, falta aferição nele, o prazo de aferição dele já venceu, tá? Também tem que estimar o volume perdido por fraude, ligação clandestina, você também precisa estimar isso daí, tá? É uma porcentagem daquilo que é disponibilizado para poder subtrair, porque isso daí é perda aparente. Totalizar maioria desses volumes aqui que dá as perdas aparentes, então você totaliza isso para poder subtrair lá, né? E finalmente calcular as perdas reais pela diferença entre o disponibilizado, o autorizado,
somado com as perdas aparentes. Então, aparentemente é uma equação bem simples, mas quando você vai ver na complexidade do trabalho, você tem ali algo um pouquinho menos simples. Tá? Bem, e aí o método do balanço hídrico ele traz algumas vantagens. Tá? Eu posso aplicá-lo, né, desde um setor até em grandes setores. Tá? O balanço hídrico é inerente ao setor. Os dados da macro e da micro medição são disponibilizados pela companhia, então esses dados eu tenho fáceis. As hipóteses e estimativas requeridas, elas existem já estudos para essas hipóteses, para que eu assuma valores para essas hipóteses também. Tá? Elas estão baseadas em estudos pré-existentes na literatura, estudos pela própria companhia realizados, sem custos adicionais à companhia. Então existem dados na literatura e existem dados de estudos próprios que a própria companhia faz. Tá? E é um método barato, é pesquisa, mão de obra de pesquisa. Tá? Desvantagens: uma baixa precisão dos números que estão associados às hipóteses que eu vou fazer. Então existem esses números, mas eu não consigo garantir a precisão deles. E das estimativas. Isso reflete num possível erro na contabilização final. Né? Então isso é uma desvantagem do método. Bom, aí eu chego no segundo método, que é o método das vazões mínimas noturnas. Tá? Falei ali do método do balanço hídrico, aí vamos ao método das vazões mínimas noturnas, que é interessantíssimo. Esse método, ele parte do seguinte princípio: ao longo do dia existe uma variação do consumo, isso aqui a gente já sabe. Aqui, pessoal, entre 11 horas da manhã e 2 horas da manhã é quando eu tenho pico de consumo. Né? Lembre-se que quando eu tenho pico de consumo, quando eu estou ali no consumo máximo, é quando muita água está entrando na rede, mas muita água está saindo da rede, está sendo consumida. A pressão não está tão grande, né? Porque a água está sendo esvaziada, está sendo consumida. Então a pressão nesse ponto aqui não está tão grande. Mas nesse horário aqui na madrugada, entre 3 e 4 da manhã, 3 e 4 da madrugada, é quando eu tenho o menor consumo. As pessoas estão dormindo, as torneiras estão fechadas. Então o consumo que tem não é zero, mas ele é o mínimo nesse horário. Né? Então a vazão correspondente ao consumo mínimo, essa vazão tem um nome. É a vazão mínima, obviamente, noturna. Tá? Daí o nome do método, o método da vazão mínima noturna. E aí eu pergunto para vocês, mas professor, por qual motivo utilizar a vazão mínima noturna? O que é que isso tem a ver com a perda? Ora, nesse slide aqui eu vou explicar qual é a lógica desse método. Veja, nas horas de mínimo consumo, de madrugada, as vazões são bem baixas, elas também são bem estáveis, elas ficam durante um bom tempo naquele patamar, naquele valor. As caixas d'água estão cheias. Lá para 3, 4 da manhã as caixas d'água já encheram. Então não tem ainda volume entrando nas caixas d'água, elas já encheram. E grande parte do valor obtido dessa vazão é perda, porque não está tendo consumo. Ah, mas tem, mas ele é mínimo. Né? Então é o momento em que fica muito clareado as perdas reais. Grande parte disso daí vai ser perda real. Ok? Então daí a ideia de eu estimar, né, de eu calcular, perdão, as perdas reais nesse horário, entre 3 e 4 da manhã. Tá? Esse gráfico ele mostra uma relação, pessoal, entre a pressão e o consumo. Vejam que de madrugada a vazão está muito pequena, né? A vazão está muito pequena, porque ninguém está consumindo, ou pouca gente está consumindo. Em contrapartida, na hora em que a vazão está menor, a pressão está maior. Né? Essa pressão aqui, ela está chegando aqui no patamar de 50 metros cúbicos, que é o máximo de pressão estática admissível de acordo com a NBR 12218 de redes. Né? Então, vejam que você tem uma relação entre a vazão de consumo, uma relação inversa entre a vazão de consumo e a pressão. Né? Quanto menor a vazão, quanto menor o consumo, maior a pressão. Certo? E isso ocorre entre 3 e 4 da manhã, como esse gráfico aqui mostra. Tá? E a vazão chega a valores mínimos, ó, na ordem aqui de 30, qual é a unidade?
volume por hora, ele não está especificando a unidade, também não tem valores aqui, está colocando só 30, eu não vou estimar se isso aqui é em litro ou metro cúbico, tá? Bom, e qual é a composição desses consumos noturnos? A composição é o seguinte, ó, essa vazão que eu consigo medir lá de madrugada, parte dela é a vazão noturna. De quê? De vazamento. Parte dela é vazamento. Parte dela é o quê? É consumo mesmo. Então eu tenho consumo e tenho vazamento, né? No que eu tenho de vazamento, eu tenho vazamento não visível, tá? Mas que pode ser estimado, e eu tenho vazamento, o inerente, o não visível, não detectável, né? O inerente é o não visível e não detectável, né? Passa abaixo do radar, como eu já tinha mencionado para vocês. Então esses valores aqui eu estimo. Existem números ali com certo grau de confiabilidade de estimativa desses valores. E esses vazamentos inerentes, aí cuidado, eu tenho na rede e tenho no ramal. A partir de agora, pessoal, rede e ramal. Rede e ramal. Sempre vai ter na minha equação dois fatorzinhos. Um para perda na rede, perda real na rede, outro para perda real no ramal, beleza? Não esquece disso que eu estou falando. Então esses vazamentos inerentes na rede e no ramal, tá? No ramal, lembrando, no ramal externo até o hidrômetro. Do hidrômetro para dentro não é ramal externo, tá? É responsabilidade do consumidor, tá? Bom, e eu tenho também meu consumo noturno, né? Isso aqui, pessoal, é para cá, ó, meu consumo noturno, tá? E aí eu tenho, por isso que ele botou essa linhazinha aqui, mais ou menos, porque dentro do consumo noturno eu também tenho vazamentos, né? Inerentes ao fato de estar sendo consumido. Na hora que eu fecho as torneiras, esse consumo não tem, esse vazamento também não tem. Então, vazamentos em tubulações internas das economias, né? Nas tubulações internas, até a caixa d'água, que a gente chama isso daí de primeiro setor. Professor, na linguagem popular, as empresas que trabalham com detecção de vazamento e dos técnicos que têm empresas que a gente chama ali no popular de caça-vazamentos, o que a gente chama de primeiro setor? Então, nós estamos falando de instalação predial, não de rede pública, tá? Ou seja, nós estamos falando do cavalete, do hidrômetro para dentro. Então, desse hidrômetro para dentro, a partir do hidrômetro, segue o ramal predial, só que aqui é o ramal interno. Esse ramal interno normalmente passa por aquela famosa torneirinha do jardim, que é a primeira que a gente olha para ver se tem água. Essa torneira é a torneira do primeiro setor. Então, esse é o primeiro setor e ele vai até a caixa d'água. Então, o primeiro setor, em outras palavras, numa instalação predial, numa residência, ou no consumidor, no consumo, né, é desde o cavalete, desde o hidrômetro até a caixa d'água. Isso é o primeiro setor, ok? Então, eu primeiro faço uma investigação, ou seja, eu isolo o primeiro setor e meço ali naquela torneira, eu acoplo o medidor de pressão que você compra junto com o geofone, ele vem na maleta do geofone, e vejo, olha, eu liguei aqui o medidor de pressão e vi que a pressão está caindo. Então, se a pressão está caindo é porque tem um vazamento, entende? Então, também coloco o geofone ali para ver se tem algum ruído diferente. Se tem algum ruído, tem vazamento, né? Então, isso daí é o seu primeiro setor, que é que ele chama aqui, ó, nas tubulações internas até a caixa d'água, inclusive, primeiro setor. Nas boias da caixa d'água, a partir daqui, pessoal, da caixa d'água para baixo, barrilete, coluna, ramal, subramal, segundo setor. Até a minha torneira da pia, do chuveiro, segundo setor. Então a gente chama isso daí de primeiro setor, no jargão próprio de quem trabalha com detecção de vazamentos, e de segundo setor. Tá? Então aqui, em outras palavras, é primeiro setor e aqui segundo setor. Aqui há quem considera a boia ainda primeiro setor, né? Porque você isola a caixa d'água para trás, a boia está para trás, primeiro setor, e da caixa d'água para frente, ou seja, do barrilete para frente, segundo setor. Então, normalmente o pessoal chama esses dois aqui juntos, primeiro setor, havendo um pouco de dúvida de interpretação para a boia, se o pessoal chama primeiro ou segundo. E nas tubulações internas, ou seja, barrilete, coluna, ramal, é o segundo setor. Então, você tem vazamentos internos que são aí no primeiro ou no segundo setor. Ainda nesse consumo, voltando à parte de consumo, né, eu tenho o consumo noturno excepcional, aquele que ocorreu ali naquele dia por alguma causa específica,
né? Não é sempre, mas tem, eu não posso negar a existência dele. Tanto o não residencial quanto o residencial, e isso não é um vazamento, né? Às vezes um princípio de incêndio na sua casa, você, né? Às vezes uma festa que você está fazendo, uma lavagem, um consumo de água, festa da piscina, sei lá, né? E um consumo noturno estimado também, tá? Que é o consumo propriamente dito, né? Não residencial ou residencial. Todos os fatores que eu não tenho leitura eu tenho que estimar, pessoal, tá? Bom, e é isso que eu vou dizer aqui, ó. É necessário estimar praticamente todos os componentes dos consumos noturnos, sejam eles de vazamento, sejam eles de consumo, tá? Com exceção dos grandes consumidores, porque eles medem, né? Eles têm um controle muito grande, eles medem os seus componentes individualmente, tá? Para os consumidores residenciais, eu devo assumir diversas hipóteses dentro dessa tabela que eu mostrei no slide anterior. Então, por exemplo, é baseadas em medições específicas de consumo, extrapoladas para o universo dos consumidores, ou seja, ele mede uma certa quantidade, fazem-se estudos em uma certa quantidade de unidades consumidores por amostragem, e esse resultado ele é extrapolado para aquele público igual. Então, se eu estou fazendo uma medição para o consumidor residencial, né, então, de alto padrão, então eu faço uma amostragem em algumas residências de alto padrão e extrapolo esse resultado para as residências de alto padrão, tá? Então há uma extrapolação para o universo daquele consumidor. E utilizar também dados da literatura, então eu assumo hipóteses, tá? Como a vazão dos vazamentos é bastante influenciada pela pressão, o que já foi falado, o valor observado na hora da vazão mínima noturna é a vazão diária vou ler de novo, tá? Como a vazão dos vazamentos é bastante influenciada pela pressão, o valor observado na hora da vazão, naquela hora, de 3 a 4 da manhã, tá? Mínima noturna é a vazão máxima diária dos vazamentos. Então eu considero aquela vazão a maior vazão diária dos vazamentos. A maior vazão em uma hora diária, tá, pessoal? Ok? A maior, eu não vou chamar isso aí de vazão total que causou num dia, é a vazão maior que eu encontro em uma hora dentro de um dia. Tá claro isso? Mas se esse número fosse multiplicado por 24, eu teria aí uma extrapolação do resultado. Por quê? Porque se esse número é a maior, e eu multiplico a maior em uma hora, e eu partir do princípio que em todas as outras 23 horas esse valor é esse mesmo, grande, eu teria uma extrapolação dos vazamentos, né? Então eu não posso simplesmente pegar a vazão de vazamento encontrada naquela hora, de vazão máxima de vazamento, e multiplicar por 24, porque nas outras 23 horas essa vazão não é máxima. Então, como fazer essa conveniência, né? Essa equitatividade? Eu passo a ter um fator que eu vou chamar de fator noite-dia, FND, fator noite-dia, tá? Então, o que é esse fator noite-dia? É um número dado em horas por dia, que quando eu multiplico pela vazão máxima do vazamento, eu encontro a vazão do dia inteiro. E eu não posso assumir que esse número é 24, tá? Eu não posso assumir que esse número é 24 porque seria injusto, não seria um número real. Mas veja aqui algumas informações interessantes sobre o fator noite-dia, né? Ele é determinado a partir de medição de pressão, né? Lembro daquela regrinha, eu meço pressão para depois encontrar a vazão, né? Então eu tenho ali a minha vazão entre as 3 e 4 da manhã, né? Eu tenho a minha pressão em torno de 50 metros, eu meço a pressão também naquele horário entre 3 e 4, e para as outras horas do dia eu posso, a partir da pressão daquela hora, achar a vazão também. Então o meu Q0 vai ser, ou o meu Q1, como queira, vai ser a minha incógnita, tá? Veja, eu vou logo colocar aqui os dois casos, tá? Vou dizer o seguinte, esse fator noite-dia, ele pode até ser menor do que 24, como eu falei, não é justo que seja 24, mas ele em outras situações pode ser maior que 24, vê? Tá? Agora observe, ó, menores que 24, esse é o caso mais comum, né? Sem dúvida, é muito mais comum, mais de 90% dos resultados estão aqui dentro, tá? Casos mais comuns são setores sem nenhuma interferência operacional, tá?
Então, observe o seguinte, eu tenho aqui a minha pressão e eu tenho aqui o meu volume perdido. Ó. No momento de maior pressão, eu vou ter o meu maior volume perdido. Né? Nesse momento aqui, eu traço uma tangente horizontal a esse ponto de máxima, tá? E vou tentar obter um retângulo cuja área, pessoal, é a área desse volume perdido aqui. Então eu vou obter um retângulo de mesma área dessa área achurada. Obviamente, como eu estou ocupando um espaço aqui em cima, ele recua para cá. E esse número de horas aqui, que nesse caso deu menor do que 24, nesse caso aqui deu 20, ó, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, deu 20 horas. Então, nesse caso aqui, 20 horas significa o FND que eu vou usar, menor do que 24, tá? Nesse outro caso, quando eu tenho interferência, ou seja, válvula redutora de pressão, alguns que modifica a pressão, que altera, em outras palavras, altera a leitura do resultado, vejam que eu traço essa tangente nesse momento aqui, ó, onde deu a pressão mínima e não máxima, tá? Traço a minha tangente, a minha área, como deu abaixo aqui, ó, isso foi influenciado pela leitura, o meu FND deu maior que 24, nesse caso aqui deu 25, 26, 27 horas, tá? Nesse caso aqui, é bem menos comum, tá? O caso mais comum é que o FND dê menor do que 24. Então, em outras palavras, eu pego aquela minha vazão máxima noturna, que é obtida entre 3 e 4 da manhã, com uma pressão de aproximadamente 50 metros de coluna d'água, tá? Mas eu não posso multiplicar para achar a perda diária por 24. Então eu tenho que ter essa relação e achar o FND, que geralmente vai ser menor que 24, para multiplicar pela vazão máxima de vazamento, né, que é a mínima noturna, para poder encontrar a vazão diária perdida. Tá? O ideal é se o FND for igual a zero. Tá? É um subsetor superdimensionado a ponto de não ter perda de carga, mas isso aqui esquece, o que importa é isso aqui. Tá? Bem, e aí o que é que eu tenho? O meu volume diário perdido é o meu FND vezes a vazão dos vazamentos, encontradas entre 3 e 4 da manhã. Né? Então eu encontro aquela vazão dos vazamentos entre 3 e 4 da manhã, que é a vazão mínima, na vazão mínima noturna vai ser a vazão máxima de vazamento, concordam, pessoal? E multiplico isso pelo FND. Tá? Bem, vantagens de usar o método das vazões mínimas noturnas. Eu tenho ali uma maior representatividade do valor numérico das perdas reais para o subsetor. Isso retrata a realidade física e operacional da área. Então esse método é bom. Tá? Propicia um conhecimento das condições operacionais da área, as equipes técnicas da concessionária. Tá? Desvantagens. Um ensaio feito em área relativamente pequena, tá? Que às vezes não é representativa e aí às vezes a extrapolação desse resultado termina não sendo um valor com muita confiabilidade. Então essa é a questão da extrapolação. Tá? Envolve custos com equipe e equipamentos de manutenção de pressão e vazão. Bem, e a combinação dos métodos aqui eu só estou dizendo nesse slide que quando eu combino os métodos eu tenho o melhor dos dois mundos e é possível combinar os métodos, tá? Bom, determinação das perdas inerentes, perdas reais inerentes. Pessoal, perda real visível, lembra? E visível e perda real não visível. A visível tem, perda real visível, perda real não visível. Na não visível eu tenho as inerentes, que são as não visíveis e não detectáveis, passo abaixo do radar, que é o que a gente está falando aqui agora, tá? E nós temos as detectáveis, que são detectadas pela geofonia, por exemplo, os equipamentos de detecção, mas depende daquela frequência de detecção que eu faço, tá? Vamos falar agora aqui das perdas inerentes, tá? Que são as mais difíceis, ok? As perdas reais inerentes são vazamentos pequenos em tubulações pressurizadas. Em geral, nas juntas, conexões, e cuja magnitude não permite sua detecção pelos métodos acústicos tradicionais, a geofonia. Tá? Foi bem falado isso, ok? Passa abaixo do radar. A aplicação de um outro método de detecção mais sofisticado até pode fazer com que eu tenha um radar mais forte, mas aí isso é mais caro.
né? Então passa a ser inviável economicamente, tá? Então eu tenho aqui um método, mas eu vou me furtar de ler essas observações e vou direto aqui para o que interessa. Vou passar porque tem uma coisa que é importante. Então há uma determinação de um valor de referência, tá? Da IWA, então nós vamos usar esse valor de referência, vou citar qual é esse valor de referência no próximo slide, tá? É equivalente à rede com baixo índice de vazamento inerente, definida a partir de estudos da infraestrutura, tá? Então o importante aqui é que eu tenho um valor de referência que eu preciso usar. A determinação do que a gente vai chamar de FCI, fator de condição de infraestrutura da rede. Quanto melhor a infraestrutura da rede, melhor para evitar esses vazamentos reais. Então isso é uma relação entre o menor volume possível de vazamentos inerentes em uma área de teste e esse menor valor possível de vazamentos inerentes a gente chama de VP e o volume de vazamentos inerentes de referência da IWA-VI. Tá? Isso aqui eu vou deixar para lá. Então, posso dizer o seguinte: os vazamentos inerentes vão ser o VI, que eu vou explicar o método, vezes o fator de condição da infraestrutura da rede. Tá? Então, é o VI, que seriam os vazamentos inerentes, só que vezes o fator de condição de infraestrutura da rede. Esses aqui, pessoal, são os valores de referência. Lembra da história da rede e da história dos ramais? Rede, 20 litros por quilômetro por hora de vazamento inerente. Tá? Isso é estimado pelo IWA. Adota-se, utiliza-se esse valor como referência, 20 litros por quilômetro por hora, se a pressão estiver a 50 metros coluna d'água. Então isso daí é a referência. Tá? Lembra do 20, tá? Para ramais, 1,5 litro por ramal por hora, com a pressão também a 50 metros coluna d'água. Então, por ramal, 1,5 litro por ramal por hora. Levantamentos em pequenos setores, feitos de 200 a 1000 ligações, analisando-se a menor vazão noturna possível, tá? Após intensas campanhas de detecção e reparo de vazamentos não visíveis na área, resultando que os vazamentos existentes são efetivamente os inerentes. Então, isso aqui, pessoal, é uma condição. Para você poder, concessionário, você que eu digo é concessionário, poder chegar a esses ensaios, ela precisa realmente ter feito essa campanha de detecção, ter reparado os vazamentos não visíveis, para que o que reste sejam de fato somente os vazamentos não visíveis e não detectáveis. Ou seja, ele tem que ter feito um monitoramento bem preciso para extirpar os vazamentos não visíveis, mas detectáveis, para que sobrem somente os vazamentos não visíveis e não detectáveis, abaixo do radar, que são os vazamentos reais e inerentes. Se eu não fizer isso, eu não tenho como precisar que o que eu vou encontrar é só inerente ou se é vazamento não visível, porém detectável. Deu para entender, pessoal? Vamos para frente. E aí eu tenho um exercício, que é a fórmula, eu já vou colocar aqui, tá? Bem, a condução de ensaios de campo em um determinado trecho de um setor de abastecimento chegou ao fator de condição de infraestrutura igual a 3. Então, o meu FCI aí é 3. Qual o valor dos vazamentos inerentes? Ok? Em uma área próxima com 5.000, olha aqui o dado da ligação predial do ramal, 5.000 ligações prediais, tá? Está dando esse dado aqui. Olha o dado da rede aqui, ó, 60 km de rede. E olha a pressão aqui, ó, 40 metros por coluna d'água. Tá? E aí, quais são os meus dados? O meu N, número de ligações prediais, 5.000. O meu L, comprimento da rede, 60 km. A minha pressão, 40 metros por coluna d'água. O meu fator de condição de infraestrutura, 3. E o meu N1, característico da tubulação que se usa aqui, no caso aqui, tubulação metálica, 1,5. Ok? Então, lembra dessa fórmula que nós vamos usar aqui na última linha que vai aparecer aqui embaixo. Os vazamentos inerentes vão ser o VI, que nós vamos calcular agora, o que vai aparecer nessa linha é o VI, vezes o FCI, que é 3. Então, o resultado que nós vamos encontrar na próxima linha, a gente vai, no final, multiplicar por 3 para achar quais são os vazamentos inerentes. Ok? Bom, professor, e eu tenho essa formulazinha aqui, ó. O que é essa fórmula? Primeira observação, pessoal, vamos bem devagarinho com essa fórmula,
é que eu tenho um primeiro fator, eu tenho um mais e tenho um segundo fator. Esse primeiro fator, veja que aqui tem 20, que que tem L, e L é o comprimento da rede. Então esse primeiro fator fala de rede, tá? Vazamentos em redes. Aqui eu vou encontrar o volume de vazamentos na rede. Nesse segundo fator ele fala de N, que é o número de ligações prediais. Então esse segundo fator aqui são os vazamentos que eu vou encontrar nas ligações prediais. Rede mais ligações prediais. Beleza? Bom, esse número 20, pessoal, é justamente aquele número de referência do IWA que eu tinha colocado aqui, ó, 20 para redes e 1,25 para ramais. Então, vou passar de novo para aquela fórmula. Veja que aqui está o 20, ou seja, o fator de referência do IWA para redes, e aqui está o 1,25, que é o fator de referência do IWA para ramais. Aí eu multiplico por 24 horas sobre 1000, tá? Porque ali é por hora, né? Vou voltar aqui. Litro por quilômetro por hora, ok? Então eu multiplico por 24 para encontrar num dia, ok? Mas divido por 1000 para converter de litro para metro cúbico, ok? Então isso daqui, 24 por 1000, como também tem aqui, é só uma conversão, tá? É uma conversão desse fator, do 20 ou do 1,25, ok? Bom, o L, que é a extensão, aqui eu vou botar os 60 km, ok? E aqui, pessoal, é o resultadozinho daquela expressão, né? Q1 está para Q0, assim como P1 sobre P0 elevado a N1, né? Então aqui eu boto P1 sobre 50, né? A pressão medida, sobre a pressão de referência, que é 50 metros por coluna d'água, elevado a N1, que vai ser 1,25. Aqui eu faço a mesma coisa, tá? Esse P vai ser a pressão medida, que no caso aqui é 40, a pressão do experimento, 40 metros por coluna d'água, né? Sobre a pressão de referência, que é de 50 metros por coluna d'água. Esses valores, né, 20 e 1,25, são a vazão de referência. Isso aqui, pessoal, essa fórmula toda nada mais é do que a fórmula da vazão, que eu estou encontrando ali o Q0, em função do Q1, do P1 e do P. Nada mais é do que a aplicação daquela relaçãozinha que aparece, vou mostrar aqui para vocês, aqui. Tá? Se eu isolar o Q0, né, o Q0 vai ser, o Q1, por exemplo, Q1 vai ser Q0 vezes P1 sobre P0 elevado a N1. Então o que está ali é Q0 vezes isso aqui. Tá? É o que está ali naquela equação. Vou passar para frente de novo, para que a gente possa ver isso daí. Ó, então, isso aqui é um Q, né? Aí eu multiplico pelo L, logicamente, né? E aqui pelo N, mas aqui é a questão do P. Ok? Ficou claro, pessoal? Então isso daqui nada mais é do que para a rede e para as ligações prediais, aquela expressão lá que relaciona vazão com pressão. Nada mais é do que ela, tá? Finalmente eu coloco os valores, né? Calculo isso daqui, coloco L igual a 60 em quilômetros mesmo, e aqui a pressão medida 40 elevado a 1,5. Aqui o resultado dessa conta dá 0,03, que eu multiplico por 5.000 ligações. Aí deu só para a rede 20,6, eu quero chamar a atenção para isso, tá? 20,6 metro cúbico dia. E no ramal, nesse caso, 107,3 metro cúbico dia, né? Eu fiz questão de deixar esses resultados assim, para que a gente possa separar o que é rede do que é vazamento em ramal, tá? Então, no total dá 127,9, mas quem são os vazamentos inerentes? Quando eu multiplico pelo fator de condição de infraestrutura por 3, eu tenho que considerar que a minha resposta é 383,7 metros cúbicos por dia de vazamentos inerentes, né? Então, quem são esses vazamentos inerentes? Passam abaixo do radar, tá? E eu tenho que considerar isso aí como perda real. Ok, pessoal? Beleza com vazamento inerente? Podemos ir para frente? Estamos pertinho de terminar essa aula, tá? E aí, determinação das perdas reais inevitáveis. Professor, pera lá. Onde é que estão essas perdas reais inevitáveis? Eu vou voltar aqui, pessoal. Eu vou voltar aqui vários slides. E quero mostrar um slide específico aqui para vocês. Lá no começo da nossa aula,
Tá no começo mesmo, aqui. Aqui. Vejam que não tem escrito aqui a palavra inevitável em nenhum lugar. Mas quando a gente vai para o método de cálculo das perdas reais, lá na frente você vai encontrar a perda inevitável. Então, onde é que está a perda inevitável? Ok. Ela está aqui, está aqui e está aqui. Por quê? Vamos lá, eu vou dar um exemplo para cada um para você entender que a perda inevitável ela está nos três, são três, né? 1, 2, 3, os três tipos de vazamento de perda real. No vazamento visível, a perda inevitável é aquele volume de água perdido da hora que ocorre o vazamento até a hora que o vazamento é realmente resolvido. Então, aquele C mais L mais R, tempo de conhecimento, tempo de localização e tempo de reparo, aquilo que aconteceu é o vazamento inevitável. Né? No não detectável, no inerente, esse vazamento inevitável, ele tem um lapso de tempo infinito, né? Porque isso aqui é o que passa abaixo do radar. Né? Então, ele é um vazamento inevitável, até o momento em que eu identifico. Tá? E o detectável, ele tem o inevitável, a parcela dele de inevitável também, que é desde a hora que começa o vazamento até a hora em que eu descubro que tem um vazamento quando eu faço o monitoramento, e aí tem esse é o tempo de conhecimento, né? Aí tem o tempo de localização e de reparo. Né? Então, é inevitável que eu tenha essas perdas, tá? Então, o vazamento inevitável, ele está em todos os campos, inclui o inerente, inclusive, tá? Então, vou passar para frente até chegar naquele slide que a gente estava de vazamentos inevitáveis. Beleza. Perdas reais inevitáveis. Então, por melhor que seja a infraestrutura e a operação do sistema de abastecimento de água, é impossível garantir a perda zero. Já venho falando sobre isso. Dois motivos, razões práticas e razões econômicas. Razões práticas. Ao surgir um vazamento visível, tem um lapso de tempo entre o instante do recebimento da informação do problema e o efetivo reparo. Eu mencionei isso aqui. Num vazamento não visível, vai perder água até a próxima varredura. Isso no não visível detectável, que é detectável com a varredura, monitoramento. E num vazamento, aí o vazamento inerente é meio que colocado fora a parte porque você não descobre o vazamento inerente. E por razões econômicas, porque para diminuir os tempos de correção dos vazamentos, são necessários logística, equipamento, infraestrutura, mão de obra, né? Então não justifica, né? Cujos custos não justificarão executar tal serviço em curto prazo. Então você deixa ali uma perda aceitável como vazamento inerente. Entendeu? É aceitável isso, porque senão, para você reduzir essa perda, você vai gastar mais do que o que você perde com a perda. Tá? Bom, e aí, aqui eu tenho valores de referência do IWA, vou ler aqui, tá? Os parâmetros necessários para o cálculo das perdas reais inevitáveis envolverão valores de referência da IWA. Para os inerentes que nós já vimos, 20 litros por quilômetro, né, por hora, a 50 metros por coluna d'água para redes, 1,25 para ramais, tá? Que foram vistos anteriormente, que é o que está nessa coluna aqui, ó, perdas inerentes, tá? Ou seja, os não detectáveis, 20, 1,25, e eu vou falar desse outro aqui já já. Mas também para os não visíveis e para os visíveis. Ó, pessoal, esses não visíveis são os não visíveis detectáveis. Lembra que eu falei que eram 3 quando eu voltei o slide? Então, não visíveis, detectáveis. E aqui os detectáveis. Então, a IWA coloca valores de referência. Tá? Bom, então, os principais, os mais conhecidos são aqui 20. Agora veja que para os visíveis tem aqui um 2,25. Tá? Para ramais até atestado do imóvel. Ou então, para visíveis, né? Arrebentados é vazamentos, tá, pessoal? Isso aqui acho que é português de Portugal. É diferente um pouquinho da gente. 0,124 vazamentos por quilômetro ano a 12 metros por hora. Ok? Com duração, com 3 dias de duração. Isso é a estimativa
é a referência do IWA, tá? Para a adoção de um valor médio, ok? Então, a grosso modo, essas perdas inevitáveis, nós vamos chamar de PRAI. Esse A é de anual, então é perdas reais, tem inevitáveis, mas é perdas reais anuais inevitáveis, tá? Então, PRAI, perdas reais anuais inevitáveis. Por simplificação de cálculo, a gente vai adotar o N1 igual a 1, tá? Para realmente simplificar, senão a gente teria que fazer a relação conforme a gente fez na questão que a gente exemplificou agora há pouco. E aí, de novo, perdas inerentes na rede, 9,6, visível 5,8, arrebentado 2,6, somando isso aqui dá 18. Se eu olhar para cá, 18, 0,8, 25. E esses valores, 18, 0,8 e 25, estão aqui. Professor, você tinha dito no slide anterior que ia explicar isso daqui. Então, essas duas linhas tratam de ramais. Essa é o caso infinitamente mais usual, que é quando a responsabilidade da companhia de saneamento vai até o hidrômetro e o hidrômetro está instalado no muro ali, na testada do imóvel, tá? Ou seja, tudo que eu tenho 1 centímetro para dentro do imóvel pertence ao imóvel. Mas esse outro caso aqui é quando o hidrômetro está instalado dentro do imóvel. Você tem aqui o muro, ele caminha ainda alguns metros, e aqui ele fala até uma média de 15 metros, e instala o hidrômetro cavalete lá dentro do imóvel. Então, dentro desses máximos 15 metros, podem ser 14, 10, 8, 5, pode ter um vazamento. E se tiver, pessoal, esse vazamento aí é de responsabilidade da companhia de saneamento, porque você não chegou no hidrômetro ainda. Então, mesmo estando dentro do terreno da propriedade da economia, esse vazamento é de responsabilidade da rede, né, do ramal. Então, ele tem que estar aqui, que é considerado perda do sistema, né? E aí ainda é sistema, entendeu? Mas esse caso aqui, normalmente, a gente zera ele, anula. A gente não dá consideração nenhuma para ele, a gente despreza ele, tá? Que é o que tem aqui de ramal interno. Então, esse terceiro termo, que vai ser usado 25, ele vai ser eliminado. Então, nós vamos ter o termo referente à rede, LM é rede, tanto é que está 18 aqui, tá? O termo referente ao ramal da testada, colocado no muro, o hidrômetro colocado no muro, e o termo referente ao ramal instalado internamente, ao hidrômetro instalado internamente, coisa que é muito rara, a gente despreza e a gente vai considerar esse terceiro termo só zero e considerar só esses dois termos aqui. Tanto é que no próximo slide eu já abro o slide com essa mesma equação, só que sem esse termo. E cada um deles multiplicado pela pressão e dividido por 1000 para converter para litro por dia. Tá? Então esse 1000 é conversão. Então, perdas reais aparentes inevitáveis. E esse LM, esse N e esse LP é o que a gente vai fazer uma questãozinha aqui agora, falando, ó, perdas reais anuais inevitáveis, né? Extensão da rede, então isso aqui vai ser a extensão da rede. Esse N vai ser o número de ramais na testada, tá? E esse LP, a extensão do tubo entre a testada e o hidrômetro, que é aquele terceiro caso que a gente vai desprezar, tá? Esse P é a pressão média de operação em metros de coluna d'água, ok? Como no Brasil, os hidrômetros são instalados, praticamente todos eles, junto à testada do imóvel, o terceiro termo é zero e eu reduzo ele aí, ele é insignificante, a minha expressão fica dessa forma aqui, tá? Bom, aqui eu tenho uma questão interessante que eu vou colocar aqui. Olha, isso aqui é um gráfico, pessoal, onde eu tenho as perdas reais anuais inevitáveis. Agora presta bem atenção aqui, ó, litro por ramal dia, tá? Por metro de coluna d'água. Então isso aqui na verdade já é uma relação com a pressão, tá? Já é uma relação com a pressão. E aqui na minha abscissa eu tenho a densidade de ramais. Observe bem isso aqui. Vejam que essa curva ela tem uma mudança de valores, mas essa mudança mais ou menos aqui, ó, de azul, mais ou menos até 60 na densidade, ela é perceptível, mas a partir daqui ela tende a uma estabilização. Ó. Esse valor mal muda a partir mais ou menos de 60. 60 é o quê? Isso aqui é a densidade de ramal, ó, 60 ramais por quilômetro de rede. Pessoal, de 60 ramais por quilômetro de rede para cima,
é área urbana. Então, para áreas urbanas, se você prestar atenção, isso aqui está próximo do 1. Ó. Eu até marquei o 1, dizer que a variação dessa linha de 60 para frente, acima ou abaixo do 1 é muito pequena, então eu considero 1. Se eu considero 1 para áreas urbanas, por causa desse gráfico aqui, eu vou observar que se eu tenho um praio qualquer, por exemplo, uma pressão de 40 metros de coluna d'água, isso daqui vai ser 40 metros de coluna d'água, eu vou ter 40 litros por ramal dia. Entendeu? Então, praia é 40. Quando esse valor for 1, ou seja, para densidade acima de 60, que esse valor é 1, a própria medida da pressão já me dá a medida das perdas reais anuais inevitáveis. Entendeu? Então, isso daqui é uma boa dica para a gente compreender. Então, se eu tenho uma pressão de 40, para uma densidade acima de 60, a minha perda real inevitável vai ser igual a pressão, vai ser 40 litros por ramal dia. Beleza? Ok, pessoal? Então, passando para frente, aqui, para a gente encerrar a nossa aula, um exemplo resolvido. Então, eu tenho, mais ou menos aquele mesmo exemplo da questão anterior, na verdade, só que com mais dados. O sistema de distribuição de água tem 60 km de rede, ou seja, dado referente à rede, 5.000 ligações, é aquele mesmo sistema. Hidrômetros instalados na testada do imóvel, ou seja, despreza aquele terceiro caso que o hidrômetro é instalado dentro do imóvel. O sistema está pressurizado durante 98% do tempo. Então, aquela pressãozinha lá, que no caso aqui é de 40 metros por coluna d'água, isso aqui vai ser multiplicado por 98%, por 0,98. Porque essa pressão não é 100% do tempo. Tá? Então, eu tenho que multiplicar na minha equação esse 40 por esse 0,98. Tá? Calcular as perdas reais anuais inevitáveis. Ok? Beleza. Meus dados, número de ligações, comprimento da rede, o LM é 0, aquele terceiro termo, tá? Pressão 40 metros cúbicos, tempo pressurizado 90,8, 98, isso aqui é um sistema com intermitência. Ok? Então, está aqui a minha fórmula, 18 LM mais 0,8 N, né? Essa fórmula é essa fórmula aqui, pessoal, ó. Aqui, ó, 18 LM mais 0,8 NP sobre 1000, tá? Só coloquei numa linha só para caber dentro do slide, tá? Bem, o meu LM é 60 km, né? Isso aqui é dado em quilômetros mesmo. O meu número de ligações, 5.000 ligações. A minha pressão, 40, que eu multiplico pelo 0,98. Mas cuidado, por uma questão de coerência de unidades, eu tive que colocar aqui um 365, porque esses dados lá estão por dia e eu precisava colocar para ano, né? Para encontrar metro cúbico por ano. Então, um dia eu tenho que multiplicar por 365 dias para ficar o valor de um ano, tá? Dividido por 1000 para conversão de litro para metro cúbico, ok? Então, esse valor, quando eu multiplico esse fator por esse, eu encontro a parte da rede, né? E aqui eu fiz essa separação, ó. 15.444 metros cúbicos por ano perdido na rede, tá? E 57.200 metros cúbicos por ano perdido no ramal. Então, assim, eu tenho o que aqui foi perdido na rede e no ramal. Eu gosto de separar esses dois fatores, tá? E aí, deu 72.644 metros cúbicos por ano, certo? Que aí, isso daqui em metro por segundo dá mais ou menos 2,3 litros por segundo, dá mais ou menos 2,3 litros por segundo, ok? 2,3 litros por segundo é o que eu tenho aí de perda real inevitável, né? Nesse caso, como eu converti para litro por segundo, não é no ano, é num segundo, né? 2,3 litros em um segundo de perda real inevitável. É pequeno, mas existe, tá? Beleza? Então, pessoal, o nosso capítulo de perdas reais acaba por aqui. O nosso geofone eu não vou gravar aqui não, eu vou levar o geofone para a sala de aula e a gente faz uma brincadeira lá com o geofone, tá bom? Então deixo vocês aí bons estudos, um forte abraço, salve a bomba!